Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Governador e, naturalmente, a equipa do Conselho de Administração que o acompanha. E queria dizer que este não é seguramente dos temas mais excitantes em termos daquilo que são as atribuições do Banco de Portugal, e era até um tema, permita-me que lhe diga, que seria evitável. E seria evitável, isso também me permite aqui a expressão, que o costuma e gosta de utilizar-se, que nunca estudou nem trabalhou para nota 10, eu creio que teria sido evitável se não tivesse neste assunto em particular trabalhado em nota 10. Eu vou tentar explicar-lhe porquê. Porque há pouco foi referida a questão da documentação e não coloco minimamente em causa aquilo que disse o Sr. Presidente e o Sr. Governador relativamente aos prazos, mas uma nota não 10, diligente, teria levado o Sr. Governador, em julho, a ter decisões preventivas, caso fosse aprovado no Parlamento este pedido. Isso permitiria, que eu creio que com muita diligência, que hoje, nesta audição, o Sr. Governador tivesse acompanhado com os documentos para que nós todos pudéssemos discutir com iguais, entre aspas, armas, este assunto. E, portanto, permita-me esta referência. Uma segunda referência relativamente à nota 10. Hoje temos falado muito de futebol. E sei que até somos do mesmo clube e seguramente sofridos agora mais recentemente, e acompanhamos seguramente as contratações que são publicadas na CMVM. E nessas publicações da CMVM do futebol não é dito apenas qual é o valor do passe do jogador, é dito qual é o custo de intermediação, é dito qual é o custo até de um mecanismo de solidariedade e é dito até quaisquer custos potenciais futuros que possam advir de vendas em termos de mais-valias ou não. Isto para dizer o quê? Quando apresenta o comunicado de maio, qualquer pessoa, ao ler, entende que aquele valor dos 192 milhões de euros é o valor final. E aqui está, para mim, a nota 10, que é uma explicação muito básica, muito simplista, para dar a entender a quem está em casa de que são 192 milhões de euros. E permita-me, eu não tenho, e creio que nenhum deputado aqui, condições para dizer se os 192 milhões de euros se é um valor alto ou se é um valor baixo. Cabe seguramente, e temos que confiar nos serviços do Banco de Portugal, de que fizeram, segundo disse, os melhores padrões de decisão, a melhor decisão. E não temos aqui, à partida, seguramente, nenhuma questão que possa colocar isso em causa. Mas foi uma nota 10 num comunicado que, não diria por falta de transparência, mas por falta de diligência, uma maior explicação. E depois permita-me também, ainda neste quadro, na explicação e na entrevista que tive a oportunidade de ouvir na RTP ao jornalista Vítor Gonçalves, de alguma forma tenta dizer e equiparou, isso aí tive alguma dificuldade em compreender, equiparou a aquisição do imóvel como qualquer português adquire uma casa. Como se faltasse apenas um sofá, uma cama, uma televisão, um mobiliário, quando nós não estamos a falar disso. O tipo de aquisição, e não estou a colocar em causa sequer que era a aquisição possível e adequada perante aquilo que é necessário, mas não é apenas o recheio que falta. Falta seguramente muito mais, com um custo percentual seguramente muito mais, tanto que, se eu comprar uma casa, eu não respondo que até a Deus pertence qual é que é o valor estimado. Eu tenho mais ou menos ideia qual é que é a percentagem, que não é tão significativa como aquela que nós vamos ouvindo relativamente a isso. Mas queria fazer outra questão ainda nesta entrevista. Há pouco disse que a poupança que previa era de 140 milhões de euros em 25 anos. Nessa entrevista, e estou a citar de memória, referiu que eram 10 milhões de euros por ano, o que daria 250 milhões. Estamos a falar de coisas diferentes ou se estamos a falar da mesma coisa? Eu gostaria de saber se a poupança estimada é de 140 milhões ou de 250 milhões que disse nessa entrevista. Permita-me ainda, relativamente a esta matéria, dizer-lhe que há um outro pecado nesta matéria, nesta situação, que tem a ver com o timing. Não é despiciando aquilo que foi já dito, e a crítica que eu, de facto, lhe faço, é ter tomado uma decisão, como o deputado Paulo Núñez há pouco referiu, à 25ª hora, e eu corroboro. E corroboro porquê? Porque se este processo, como diz e bem, passou por 22 ministros das Finanças e 8 governadores, é de uma importância capital, a concentração de serviços, nós todos somos sensíveis a isso, teria sido, no mínimo, de bom tom, se o processo fosse absolutamente limpo, que deixasse ao novo governador, limpo, não nenhuma conotação negativa, limpo no sentido de não haver aqui nenhuma questão. E quando digo o novo governador, até podia ser o próprio. O novo governador podia ser o próprio, com a nova nomeação. Com tantos red flags, como há pouco referiu, que são 13 só,
como referiu, eu creio que teria sido ainda mais adequado que permitisse que a decisão fosse tomada pelo novo governador, que até poderia ter sido o próprio. Agora, permita-me que lhe diga, não foi adequado. E creio que o seu governador também compreendeu isso. Não é, seguramente, um acaso ter feito o lançamento da primeira pedra de forma tão, diria, não diria isso, mas de uma forma não tão... Para concluir, creio que isto não é um comentário, não é para um colega meu, mas acho que não é um comentário adequado para um governador falar relativamente ao peço a máxima. Não é adequado, acho que isso é absolutamente postura institucional para o Parlamento. Mas queria dizer que não foi seguramente o lançamento de pedra em que o seu governador gostaria de ter se tivesse, permita-me, é uma análise minha, toda a confiança no processo. Permita-me a mesma tolerância que deu ao deputado Paulo Núncio. E permita, com certeza, Sr. Presidente, eu queria fazer perguntas ainda mais diretas relativamente a porque é que não deu seguimento à decisão ou à possibilidade do Banco de Portugal edificar ou construir este edifício na opção Altos Moinhos. Creio que essa opção foi tida em conta. Eu creio que há pouco disse que não tinha sido viável. A informação que disponho, e peço-lhe que confirme ou que desminta, é de que era viável, ou pelo menos não teria tantas inviabilidades, peço aqui desculpa pela expressão, relativamente àquilo que é entre campos, porque é que não deu seguimento a essa opção? E queria também perguntar, com certeza, veio aqui dizer o Sr. Inspetor-Geral de Finanças que duas coisas, que o Sr. Governador tinha toda a disponibilidade, e o Banco de Portugal toda a disponibilidade para esclarecer, foi essa a expressão, para esclarecer tudo que houvesse para esclarecer. E a minha questão é porque é que, uma segunda questão que ele referiu, foi de que não teve, num mês e meio, oportunidade para reunir com o Sr. Governador, com o Inspetor-Geral de Finanças. Portanto, termino como comecei. Aqui uma nota não 10 teria levado o Sr. Governador a esclarecer, seguramente, em pouco tempo aquilo que não esclareceu. E é só, Sr. Presidente. Obrigado.